Senhor Deus e Pai, estamos em Tua presença. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção e uma bênção especial pelos nossos irmãos, por cada amigo, por cada um, Senhor, que está conosco. Amado Pai, se conosco em tudo. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos amigos e irmãos, nós estamos aqui para apresentar mais um vídeo. Um vídeo que nós queremos intitular A Falsa Promessa. A palavra de Deus ela é cheia de promessas, promessas maravilhosas, mas às vezes as pessoas se apropriam de promessas erradas, de promessas dos outros. E este é um dos casos. A leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e nos conta a história de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, na sua experiência como pregador. O versículo 16 nos fala que ele estava indo para a oração. Os apóstolos, os discípulos de Jesus sempre oram. E eles estavam indo para a oração, era costume orar, passavam no mesmo lugar, e uma jovem tinha um espírito de adivinhação e começou a dizer coisas que podia ser muito agradável a alguns pregadores de hoje, mas não foram agradáveis ao apóstolo. Então a leitura, Atos 16 e 16. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos são lícitos receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Meus amados irmãos, queridos amigos, esta palavra é verdadeira. Esta palavra é santa. Esta palavra é extraordinária. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Quanto àquele episódio, os apóstolos de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, os servos de Jesus Cristo, eles eram
homens cheios do poder de Deus. As circunstâncias da prisão era injusta, eles não tinham cometido nenhum mal, nenhum dano à cidade, eles apenas pregavam o evangelho do Senhor, pregavam a palavra de Deus, e o resultado é que eles ali, mesmo não tendo direito, não tendo defesa, não tendo como se livrar por si só, Deus estava com eles. E a palavra daquele apóstolo era uma palavra que o Espírito de Deus lhe deu inspiração para dizer. O carcereiro pergunta: o que faço? O que devo fazer para ser salvo? E a resposta é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Na continuação deste capítulo, nós lemos que o carcereiro confessou a Cristo, portanto foi salvo, e foi batizado ele e a sua família. Não sabemos o número de participantes da família, não sabemos a idade deles, portanto, não há aqui uma justificativa para batizar crianças, não há aqui uma questão clara de quantas pessoas eram e quais as situações dessas pessoas, se todos adultos, se algumas crianças, e se crianças com qual idade. Não temos isto. O texto não se presta a dar essas informações. Sim, falar da missão dos discípulos de Jesus Cristo, sejam apóstolos daquela época ou discípulos dos dias de hoje. Os discípulos de Jesus Cristo devem pregar a salvação em Jesus Cristo. E não existe outra forma do ser humano alcançar a salvação, receber a salvação. Único e exclusivamente através de Jesus Cristo é que o ser humano pode ser salvo. É, portanto, absolutamente correto a mensagem do apóstolo, a palavra que o carcereiro ouviu. Agora, por que eu dei o título no vídeo de falsa promessa? Porque hoje as pessoas usam esta mensagem, este episódio que aconteceu em Filipos, uma cidade da Ásia, e era uma promessa para aquele carcereiro naquela situação, e as pessoas usam esta palavra de Atos para prometer a salvação da família inteira de quem confessar Jesus Cristo hoje. Não é verdade. A salvação é uma revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não significa que esta revelação vai ser ao mesmo tempo concedida ao marido e à mulher. Não significa que esta revelação vai ser realmente recebida pelos filhos. Não significa que aquilo que foi dito ao carcereiro de Filipos seja uma realidade para a minha família, para a sua família. Portanto, se você é crente em Jesus Cristo e a sua família hesita em aceitar o Evangelho, continua praticando a idolatria, a feitiçaria ou a indiferença, porque existem pessoas que nem são idólatras, nem são feiticeiras, mas são indiferentes quanto à fé. E ainda existem os que se dizem ateus, aqueles que admitem ter sido convencido ou convertido ao ateísmo, é uma forma de conversão. Portanto, a fé do indivíduo é na não existência de Deus e ele vai defender aquela filosofia como se fosse a sua divindade. Portanto, a palavra de Deus, ela é repleta de promessas maravilhosas, mas muitas pessoas pegam uma promessa verdadeira e transformam numa promessa falsa. Não podemos aplicar isto aqui para a salvação forçosa dos meus familiares, dos familiares de quem hoje confessou Jesus Cristo. É possível que uma família confesse a Jesus Cristo inteiramente? Sim, e tem acontecido salvação conjunta, uma família inteira aceitou Cristo. É verdade. É possível que o pai se converta e os filhos só se convertam depois? É possível, sim. Muitos pais se converteram, serviram ao Senhor, morreram e a família depois toda se converteu. Agora, fazer como uma promessa que eu sendo salvo, toda a família vai ser salva, é falsificar a palavra de Deus. E nós não somos falsificadores da palavra, somos pregadores da palavra. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e que você nunca receba a promessa que foi feita aos outros para se apropriar como sendo verdade para você. Algumas promessas têm validade para todos e outras é muito individual ou individualmente. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Amém.